Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num texto com quase 2000 anos, mas que parece, honestamente, que foi escrito ontem. É verdade. A nossa fonte é o ensaio de Sêneca sobre a tranquilidade da alma. E, basicamente, isto é uma carta-resposta a um amigo dele, Sereno. Exato. E o Sereno escreve-lhe a descrever um estado de espírito muito, muito particular. Ele não diz que está numa tempestade, mas sente uma espécie de náusea constante na alma. Uma flutuação. Isso, uma flutuação, onde não se está nem verdadeiramente doente, nem plenamente saudável. Soa familiar. Soa incrivelmente moderno e é por isso que o nosso objetivo aqui é desconstruir os conselhos do Sêneca, não como uma aula de história, mas, sei lá, como um guia prático. Certo. Ele procura guiar o sereno para aquilo a que chama de tranquilidade, que não é, atenção, uma felicidade eufórica, mas sim uma estabilidade profunda, uma paz de espírito duradoura. Os gregos tinham uma palavra para isto, eutímia. Vamos ver se conseguimos encontrar as chaves para essa estabilidade. Vamos começar por aí mesmo, pelo problema do sereno. Ele abre o coração de uma forma, bem, brutalmente honesta. Sim, é muito crua a descrição. Por um lado, ele diz que valoriza a simplicidade. Uma refeição simples, roupas modestas, isso agrada-lhe. Mas depois ele vai a uma festa e vê todo aquele espetáculo da riqueza. Servos impecavelmente vestidos, ouro a brilhar. Exato. E ele admite que fica abalado. Ele diz algo como: o meu olhar cede ao luxo com mais facilidade do que a minha alma. É uma confissão muito vulnerável, E essa dualidade tem todo o lado na vida dele. É impressionante. em todo lado. Ele sente o mesmo em relação à carreira. Há uma parte dele que quer mergulhar na vida pública, ser útil, fazer a diferença. Certo. O impulso cívico. Mas assim que encontra o primeiro obstáculo, a primeira frustração, o impulso é largar tudo e refugiar-se nos livros, numa vida de estudo e de paz. Ele vive a ser puxado por estes dois ímãs sem nunca conseguir assentar. O que me impressiona é como ele descreve o medo de ficar preso nesse limbo para sempre. Ele compara-se a quem está prestes a cair. Exato. É a sensação de querer o bem, mas ter uma vontade fraca. Uma alma que vacila ao primeiro toque. É a angústia de não confiar em si mesmo para manter um rumo, não é? É o que poderíamos chamar de uma fraqueza de boas intenções. Ele quer ser virtuoso, mas não tem força para o ser de forma consistente. E no meio disto tudo ele aponta para um perigo que é talvez o mais subtil e traiçoeiro de todos: a autobajulação. Ah, sim. E ele repara que muitas pessoas se convencem de que alcançaram a sabedoria, mas o que fizeram na verdade foi apenas varrer os seus defeitos para debaixo do tapete. É muito mais fácil enganarmos a nós próprios do que aos outros, não é? Sem dúvida. Essa é uma armadilha tramada. A pessoa esconde os seus próprios vícios de si mesma. Então, perante este diagnóstico tão detalhado de Sêneca, como é que Sêneca responde? Qual é para ele o primeiro passo para a cura? Bem, o Sêneca vai direto à raiz do problema. Ele diz que tudo isto, a flutuação, a indecisão, a náusea, nasce do descontentamento consigo mesmo. Descontentamento consigo mesmo. Ok. Ou a origem está em desejos que são ou demasiado tímidos para serem perseguidos com força, ou que, quando alcançados, não trazem a satisfação que se esperava. O resultado é este tédio profundo, esta instabilidade. A pessoa não consegue nem dominar os seus impulsos, nem render-se a eles. Fica presa no meio. E isso gera uma necessidade de fuga, não é? Lembra-me da citação que ele usa do poeta Lucrécio. Assim cada um sempre foge de si mesmo. Exatamente. Parece que está a descrever o nosso mundo. A necessidade constante de viajar, de ver coisas novas, de mudar de emprego, de encher a agenda só para não ter de ficar em silêncio connosco próprios. Precisamente. É a tentativa de curar o mal-estar interior com estímulos exteriores. Mas Sêneca pergunta: de que serve mudar de cenário se levas o problema contigo? Podes atravessar o oceano, mas a tua ansiedade vai no barco contigo. Claro. A pessoa muda de lugar, mas a causa do tormento continua lá dentro. E é a partir deste diagnóstico que ele começa, finalmente, a oferecer os remédios. E o primeiro grande remédio aborda logo um dos dilemas centrais do sereno: o tal equilíbrio entre a vida pública e o recolhimento. Devo dedicar-me ao mundo ou retirar-me para cuidar da minha alma? Essa é uma questão gigante que muita gente enfrenta hoje em dia. E o conselho de Sêneca é incrivelmente pragmático, nada dogmático. Ele diz que, em princípio, o ideal é servir a comunidade, mas Há sempre um mas. há sempre um mas.
Se o estado da política é tão corrupto que só te vais desgastar e não vais conseguir fazer nada de bom, então a retirada é não só permitida, como necessária. Não vale a pena lutar uma batalha perdida que só vai destruir a tua paz interior. Certo. Mas aqui está a minha dúvida. Onde é que traçamos a linha entre uma retirada sábia e simplesmente desistir? Como é que uma pessoa sabe que não está apenas a fugir de um trabalho que é difícil, mas necessário? Essa é a questão fundamental. E a resposta de Sêneca é que retirar-se não significa tornar-se inútil ou egoísta. O que ele propõe é uma redefinição do que significa ser útil. Mesmo na vida privada, podes ter um impacto imenso. Podes ser um bom amigo, um bom pai, um conselheiro. Podes, através do estudo e da escrita, beneficiar gerações futuras. E é aqui que ele usa aquela analogia militar que é absolutamente genial. Uau! Essa analogia militar é incrível. Muda completamente a perspectiva. Não muda. Ele diz que mesmo que não estejas na linha da frente, podes guardar os portões ou organizar o arsenal. E a parte mais forte. Mesmo que tenhas as mãos cortadas, ainda podes ajudar gritando palavras de incentivo para os teus camaradas. Exato. Ou seja, a utilidade não está no cargo que ocupas, mas na intenção que colocas naquilo que podes fazer. Precisamente. A virtude encontra sempre uma forma de se manifestar. O exemplo que ele dá é o de Sócrates. Durante a tirania dos 30 em Atenas, a vida pública era impossível para um homem honesto. Mas Sócrates não se tornou inútil. Claro que não. Continuou a ensinar, a consolar os amigos em luto, a ser um exemplo vivo de coragem, desafiando os tiranos só com a sua presença. Isso mostra que a nossa utilidade não depende das circunstâncias externas, mas da nossa criatividade moral. Ok, isto é inspirador, mas como é que se aplica na prática? Como é que uma pessoa escolhe o seu caminho, seja ele na ação ou no recolhimento? Sêneca propõe um processo de autoavaliação muito rigoroso, quase um checklist, antes de nos comprometermos com qualquer coisa. E tem 3 partes. Primeiro, avalia-te a ti mesmo. Conhece a tua natureza. És paciente ou impulsivo? És melhor a liderar ou a seguir? Tens estômago para lidar com a ingratidão? É um exercício de autoconhecimento radical. A parte mais difícil, provavelmente. E a segunda? A segunda é avaliar a tarefa em si. Devemos escolher projetos que estejam ao nosso alcance e, crucialmente, evitar aqueles que ele descreve como fecundos em dificuldades. Gosto dessa expressão. Aqueles que criam mais problemas do que resolvem e que nos prendem em ciclos intermináveis de stress. E o terceiro passo é avaliar as pessoas. Avaliar as pessoas? Isso soa um pouco frio. Pode parecer, mas é essencial para a tranquilidade. Devemos perguntar: as pessoas com quem me vou envolver são dignas do meu tempo e da minha energia? Ele aconselha a escolher os amigos com o máximo cuidado, a evitar os viciosos, cujos hábitos se pegam, e especialmente os queixosos crónicos. Esses. O que ele chama de inimigos para a serenidade. Não se trata de ser frio, mas de proteger o teu recurso mais valioso, a tua paz de espírito. É interessante como ele liga o nosso estado interno a estas escolhas externas tão concretas. Mas ele vai ainda mais longe, não é? Ele argumenta que a nossa relação com coisas, especificamente o dinheiro, é uma das maiores fontes desta ansiedade. Sim, ele diz que o dinheiro é o motivo maior das desventuras humanas e a filosofia dele sobre a riqueza é muito direta. Ele tem uma frase que, olha, devia estar emoldurada. Qual é? É mais leve a dor de não ter do que a de perder. Uau! É forte. É muito forte. A ansiedade não vem tanto da falta, mas do medo de perder o que temos. Por isso, o ideal não é ser miserável, mas viver num estado que não seja nem pobre, nem muito longe da pobreza. O segredo é a frugalidade. O exemplo que ele dá de Diógenes é radical, mas muito poderoso. O seu único escravo foge e os amigos dizem para ir atrás dele, e Diógenes recusa-se. Dizendo que seria uma vergonha se a sua tranquilidade dependesse de um escravo fugitivo. Exato. É um exemplo extremo, claro. Sêneca não está a dizer para vivermos todos num barril, mas é uma experiência mental poderosa. O que é que Diógenes alcançou com isto? Tornou-se invulnerável. A fortuna, o acaso, não lhe podia tirar nada porque ele não tinha nada que fosse fortuito. O equivalente hoje seria: como te sentirias se perdesse o teu telemóvel? Seria uma inconveniência ou o fim do mundo? Exatamente. A reação a essa pergunta diz muito sobre o quanto a nossa tranquilidade depende de coisas externas. E ele até aplica esta ideia ao conhecimento. A crítica ao luxo intelectual, de quem acumula livros só para mostrar, é tão atual.
É o equivalente a ter centenas de separadores abertos no browser ou comprar curso online que nunca vamos fazer. É isso mesmo. Ele diz que é melhor aprofundar o conhecimento de poucos autores do que vaguear superficialmente por muitos. O objetivo é a sabedoria, não a exibição de erudição. No fundo, todos estes conceitos sobre ação, pessoas e bens estão ligados por uma ideia central, uma mudança de mentalidade. Uma atitude interna perante a vida. É aí que ele usa outra analogia forte, a das correntes da fortuna. Sim, ele diz que estamos todos acorrentados ao destino, à fortuna. Para alguns, a corrente é de ouro e está folgada. Para outros, é de ferro e está apertada. Mas, no fim de contas, todos estamos presos. A pessoa sábia não luta contra a corrente, aprende a caminhar com ela. A chave é a aceitação. E como é que se cultiva essa aceitação? Parece mais fácil dizer do que fazer, especialmente quando as coisas correm mal. O método dele é ver tudo o que temos, saúde, dinheiro, família, a nossa própria vida, não como uma posse, mas como um empréstimo da natureza. Um empréstimo? Exato. Um dia o empréstimo vence e temos de o devolver. A pessoa sábia treina-se para o devolver sem queixas nem tristeza. Ela nunca é apanhada de surpresa pela desgraça, porque já pensou em todas as possibilidades. Ele cita uma máxima de Publio Ciro: o que sucedeu com um pode dar-se com qualquer um. A tragédia alheia não é para nos sentirmos superiores, mas para nos lembrarmos da nossa própria fragilidade. Precisamente. Tenho de admitir que tudo isto, embora sábio, soa um bocado pesado e austero. É só preparação para o desastre e desapego. Não há espaço para alegria. E é aí que vem a parte mais surpreendente e, para mim, mais humana do ensaio. Sêneca dedica uma secção inteira à importância do lazer e da diversão. A sério? Sim, ele diz que a alma é como um campo. Se a trabalhares sem parar, ela esgota-se e torna-se infértil. O esforço constante quebra o espírito. Precisamos de descanso e de brincadeira. E ele dá exemplos de grandes figuras históricas, homens sérios que sabiam como relaxar, certo? Exatamente. Ele menciona Catão, o austero, que relaxava com vinho, e Cipião, o grande general romano, que dançava, não de forma efeminada, mas com uma alegria viril, como uma celebração. E depois vem o conselho mais chocante de todos. Espera aí. Um estoico a recomendar a embriaguez? Isso vai contra tudo o que a gente pensa sobre eles, sobre o autocontrole. Ele está mesmo a defender a perda de controlo? Não exatamente a perda de controle, mas um relaxamento temporário das defesas. Ele diz que, por vezes, convém chegar à embriaguez. Não para nos afogarmos no álcool, mas para imergir um pouco a alma. Imergir a alma. O objetivo é libertá-la temporariamente do peso das preocupações, da sua seriedade excessiva. O vinho, segundo ele, pode lavar as nossas angústias e chegar ao fundo da alma, agitando-a. É uma libertação terapêutica, não um vício. É uma perspectiva fascinante. E alinhado com isto, ele também sugere que é mais saudável rir da vida do que chorar por ela. Sim, ele contrasta dois filósofos, Heráclito, que chorava sempre que saía à rua por causa das tolices humanas, e Demócrito, que ria delas. E Sêneca prefere Demócrito. Sem dúvida, ele defende a atitude de Demócrito. É mais humano e mais grandioso tratar os vícios alheios como ridículos em vez de odiosos. Reduz a importância das coisas, permite-nos tolerá-las com uma certa leveza e protege a nossa própria tranquilidade. É, no fundo, um ato de generosidade para conosco. Então, se tentarmos juntar tudo, o roteiro de Sêneca não é sobre encontrar um segredo mágico para a felicidade. É mais como construir uma espécie de sistema imunitário psicológico. Gosto dessa imagem. Autoconhecimento para evitar as armadilhas erradas, preparação mental para não sermos apanhados de surpresa e até pausas programadas para não entrarmos em burnout. É uma síntese perfeita. É menos sobre um destino chamado tranquilidade e mais sobre um sistema operativo resiliente para a nossa mente. Mas Sêneca, como bom filósofo, termina com uma advertência final, uma provocação que deixa tudo em aberto. Ele diz que nenhum destes remédios vai funcionar de forma permanente sem uma coisa: uma vigilância constante e atenta sobre a nossa alma vacilante. Uma vigilância constante e sou exigente.
E é a grande lição. A tranquilidade não é um troféu que se ganha e se põe na prateleira, é uma prática diária. É um jardim que tem de ser cuidado todos os dias. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir. No nosso mundo de notificações infinitas, onde a nossa atenção é o bem mais precioso e disputado, como é que podemos, na prática, exercer essa vigilância atenta? A resposta de Séneca é clara. A paz interior não é algo que se encontra, é algo que se constrói, momento a momento.